Bom dia, queridas do Facebook. Bom dia, queridas do Instagram. O Instagram, inclusive, já estava até ligado. Beber uma aguinha que hoje eu tô com sede. Ontem eu fiz um post aqui na página que foi bem interessante. Se não viu, vem aqui na minha página ver. É onde eu fiz uma chargezinha de um filho pedindo para ir para uma festa. Mãe, posso ir para a festa do João? Filho, posso te levar e te buscar? E surgiu uma pergunta muito curiosa. A mãe colocou assim: com quantos anos podemos deixar ir à festa dos colegas dos filhos, que não conhecemos muito? Eu vou dar aqui a minha opinião e contribua também com a sua opinião. Essa troca de experiência aqui é que vai fazer com que essa página seja uma comunidade bem rica de troca de experiências com outras mães. Porque às vezes o que eu penso não é o que você pensa e não existe ninguém errada nessa história. A não ser que falte respeito com os filhos. Porém, entretanto, o que eu penso em relação a isso? Com quantos anos podemos deixar ir a festas? No post de ontem, eu falei um pouquinho que quando o seu filho começa a ficar com 15 anos, começam a brotar as festas, parece que toda semana. Porque vem as festas de 15 anos, tanto de menina como de menino. A festa de menina, geralmente, por uma questão cultural, pelo menos aqui no Brasil. Inclusive, eu não sei se essa cultura, eu vou pesquisar isso para saber, para trazer aqui pra gente. Eu não sei se em outros países também tem essa cultura de fazer 15 anos e fazer uma festa como se fosse um marco. Eu realmente não sei. Vou pesquisar para poder conhecer um pouquinho a nível de outras culturas. Mas aqui na nossa cultura, a gente tem a cultura de fazer festa de 15 anos. Então, quando chega 15 anos, às vezes o seu filho tem 13 anos e tem amigos que vai fazer 15 anos. 15 anos. E a pergunta é: deixar ou não deixar ir? Então, como eu falei, eu vou dar aqui a minha opinião. Coloca nos comentários também a sua opinião para a gente poder trocar aqui e fazer essa troca de experiência ficar legal. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, se alguém compartilhou esse conteúdo e não me conhece ainda, eu sou a Mônica Souza, eu ajudo mães de pré e de adolescentes a lidar com a rebeldia, eu ajudo mães a conquistar o respeito e a amizade do seu filho pré e adolescente. E nesse contexto de festa, existem algumas coisas que a gente tem que analisar. Se for uma festa em um local seguro, então, por exemplo, a pergunta que a mãe faz aqui no post é: com quantos anos podemos deixar ir à festa de colegas dos filhos que não conhecemos muito? Então, assim, no meu ponto de vista, em geral, você não vai conhecer muito os amigos do seu filho. Dificilmente vai ter um amigo que você conhece muito, que pode ser aquele amigo que fique mais dentro da sua casa, que fique mais fazendo parte da sua vida. E, infelizmente, você não tem como, você não pode colocar o seu filho dentro de uma bolha para que ele tenha contato só com as pessoas no qual você conhece muito. Por quê? 11 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos. Quantas pessoas não tem na sala dele? Quantas pessoas não tem na escola dele? Quantas pessoas não tem no curso dele? Então seria impossível todas essas pessoas estarem na sua casa. Ah, Mônica, mas se for um amigo mais próximo, logo eu tenho mais intimidade, eu conheço melhor. Acontece que as festas, os eventos sociais que o seu filho vai passar a frequentar, não vai ser só de uma pessoa.
conheço muito ele, vou liberar ele para a festa de fulano. Ele começa a receber convites de amigo dos amigos. E dentro de uma regra geral, ir à festa não é o problema. O problema é você não ter o limite para que ele compreenda que a festa é uma exceção e não uma regra. Ou seja, existem adolescentes de 14, 15, 16 anos que não têm a possibilidade, não existe o não, de que, vou ver se minha mãe vai deixar eu ir. Pode ser que ela deixe ou pode ser que ela não deixe. E por que ela não deixaria? Porque ela tem que saber o lugar onde é essa festa, a que nível é essa festa. Porque uma coisa é uma festa de família, festa de 15 anos, que vai ter o familiar, que vai ter um ambiente legal, agradável. Outra coisa é o seu filho de 15 anos ir para uma resenha de adultos de 18, 19 anos. É outro ambiente. Significa que o seu filho nunca vai frequentar esses ambientes de adultos? Claro que não. Você não vai conseguir colocar o seu filho numa bolha. Significa que enquanto você pode conduzir, você precisa ter essa condução de que vou avaliar e dependendo do local, eu libero sim ou não. Porque ele já vai ter isso de que tem uma festa, vamos? Vou ter que ver com a minha mãe. E se a festa for uma festa de adulto, logo o adolescente mesmo vai pensar, minha mãe não vai deixar eu ir. Minha mãe nunca vai deixar eu ir. Porque ele vai compreender que existe uma análise que a mãe vai fazer. Então, o problema não é você deixar o seu filho ir numa festa de uma pessoa que você não conhece. Então, pode ser que seja uma festa de amigo dos amigos, a amiga da amiga chamou minha filha para uma festa de 15 anos. Mãe, posso ir para a festa? Eu, Mônica, não conheço essa amiga. A festa é de 15 anos, a festa é no salão de festa, a festa vai ser uma festa de família, no qual vai ter uma garotada lá. Eu não vou porque não faço parte dos amigos íntimos da família, mas vai ter mãe, pai, tio, tia e os adolescentes. Logo, ele pode ir sozinho, 13, 14, 15, ele pode ir sozinho, ele pode estar lá sozinho. Qual o problema? Avalie aí qual o problema. Comentários. Porém, eu especificamente não preciso conhecer, ter intimidade com essa família. Mas eu sei que o lugar é adequado, eu sei que o nível da festa é adequado. Então eu posso fazer o que eu expliquei no post. Levar o filho, deixar ele no local e tudo mais, inclusive já para você poder ver. Inclusive, quando você cria esse ritmo, gente, preste atenção. Quando o seu filho tem 9, 10, 11, 12, o ritmo que ele vai ter é o ritmo que você vai colocar, tá? Então, se você começa a levar o ritmo de que eu te levo e eu te busco, eu te levo e eu te busco, ele se acostuma com isso. Mas, em algum momento, a mãe não se atenta. Então, mesmo que seja às vezes mais fácil ele ir sozinho, vai com fulano, vai com ciclano, a mãe começa a soltar. 12 anos, 13 anos, a mãe começa a soltar. 13 anos, 14 anos, 15 anos, a mãe começa a soltar. E é quando você solta, é que você não tem como mais voltar atrás. Que seria o caso de uma mãe falar para mim assim, Mônica, minha filha tem 16 anos e não aceita que eu leve e que eu busque. Então aí já existe um quadro de permissividade. Você permitiu e você não deu limites para ela. Você não deu. Então, nesse caso, você vai ter que consertar um comportamento negativo que você permitiu. Porque quando seu filho tem 11, 12, 13,
Ele não chega para você e fala, vou e pronto, acabou. Ele não chega para você e fala isso. Você é que vai conduzindo, você é que vai tendo um ritmo. Então, assim, você não precisa necessariamente conhecer a pessoa, mas você tem que saber o local que tá. Porque pode ser que ele tenha amigos, que tenham outros amigos e que sejam ótimas influências. Mãe, vou num churrasco de tarde, é de um amigo meu, mas é no lugar tal, não sei das quantas, aí você vê o lugar legal, o pessoal legal, uma vibe legal. Por que não? Mas você tem que criar esse ritmo de levar e de trazer. E você tem que criar também o ritmo de que se você está me pedindo, não é uma certeza de um sim. Se fosse uma certeza de um sim, você não precisaria me pedir, você só iria me avisar. Se você está me pedindo, existe a possibilidade do não. E como existe a possibilidade do não, você precisa lidar com esse não, se isso acontecer. Porque se você não lida com esse não, é como se você fosse me pedir uma coisa e eu fosse ter que automaticamente deixar, porque você não consegue lidar com esse não. Então, por exemplo, gente, isso é um tema tão complexo que eu fico até, às vezes, podada em falar aqui em rede social, tá? Porque isso envolve muito uma questão do que eu faço com a minha filha, das coisas que a gente vive aqui, e muitas coisas do que eu faço com ela são coisas de intimidade, né? Eu não posso estar expondo isso em rede social. Uma coisa é falar de forma geral, outra coisa é falar especificamente. Então tem coisas que eu não falo em rede social e falo no Mamãe Nota Mil, que é um local fechado, tá? Justamente por uma questão de privacidade. Mas enfim, e existe também aquele grupo de mães que não libera de jeito nenhum. Por quê? Elas acreditam que festa é algo negativo. Elas acreditam que festa vai influenciar o seu filho a ter uma vida negativa. Drogas, sexo, bebida e nem pensar. 13 anos em festa, nem pensar. Se você não tem essa sabedoria para analisar festa de família com jovens e tudo mais, ou uma festa de adulto, porque realmente é diferente, claro, tá? Se você já bloqueia o seu filho, nem vem com essa história, nem pensar. Se você bloqueia, ele não vai te pedir para ir para festa. Você não deixa. Mas ele vai te pedir para ir para outros lugares para poder ir para festa. Porque ele vai. Ele vai. Então, ser totalmente não é você ser rígida, inflexível. Pode ser que esse não seja o caminho, tá? Então, ser totalmente inflexível não é algo positivo. O importante é você avaliar o local que ele vai estar indo. Avaliar de uma forma geral. O que é diferente se o seu filho pedir para dormir na casa de alguém que você não conhece muito bem. Aí, meu amor, liga a anteninha. Porque uma coisa é uma festa. Você leva, ele dança, ele curte, ele come. Conversa besteira, mas é a fase mesmo, ok? E você busca. Vem, vamos para casa. É um curto espaço de tempo. Você sabe onde tá seguro, tá? E você começa, quando você tem esse ritmo de levar e de buscar, você começa a criar o ritmo de que se ele te pedir para ir para algum lugar, ele vai ter que estar no tal lugar, porque você vai levar e vai buscar. Agora, se você libera dormir na casa de uma pessoa que você não conhece, na minha opinião, você está se expondo a muitas coisas. Você não sabe como é essa família. Então, por exemplo, mãe, posso dormir na casa da Mariana? A Mariana é minha amiga da escola. Eu sempre ouvi a Mariana nas conversas. Mãe, tava eu e a Mariana na escola. A Mariana blá, a Mariana C, a Mariana C. Tem um belo dia, que ela fala, filha, mãe, posso dormir na casa de Mariana?
Só que a Mariana é alguém da escola que eu não sei quem é a família. E qual o problema? Significa que a família dela é ruim e a sua é boa? Claro que não. Significa que a família dela pode ter um ritmo que você não concorda. Por exemplo, digamos que sua filha tenha 13 anos. Então, o meu ritmo com uma filha de 13 anos é 9 horas em casa. Eu moro num condomínio, tá? Então, 13 anos para mim é inadmissível. 11 horas na rua, meia-noite na rua, tá fora de cogitação, meu amor. Isso aí é para quem é adulto, porque tem as responsabilidades, já tem cabeça para ter responsabilidade, já tem cabeça para estar em ambientes no qual ele vai ter que ter responsabilidade para decidir um monte de coisa. Aqui eu faço isso. Quanto mais adulto você for, quanto mais responsabilidades você tiver, mais benefícios você tem. Então vira adulto, tem responsabilidade. Isso eu vou falar sobre isso em outras lives. Então, o meu ritmo é 13 anos, 10 horas em casa. Bora subir na rua. Mônica, o adolescente, o pré-adolescente pode estar na rua 7 horas da noite e pode estar fazendo besteira. Sim, claro que pode. Porém, entretanto, essa questão do horário, eu estou falando a questão do horário em específico. Estou falando a questão do horário em específico. Não estou falando de outras vertentes que tá nesse meio aí. Fala que vai fazer trabalho, vai para outro lugar. E tem muita coisa aí. Que, em resumo, pega essa sacada. O seu filho, você não tem como controlar o seu filho. O que é controlar? Quando o seu filho, quando ele começa a querer fazer merda, quando ele quer, ele faz. Então você não tem como controlar. O que é que você tem como fazer? O que você pode fazer? Você pode contribuir para que esse querer dele seja um querer bom. É isso que você pode fazer. Por quê? Ele pode falar que vai ficar na escola fazendo um trabalho. Ele pode falar que vai na casa de um amigo fazer um trabalho. Se falar para mim que vai na casa de um amigo fazer um trabalho, tem 14 anos, o pessoal vai se reunir na casa de fulano. Tem coisas que você não tem como não deixar, tá? Então você liga para casa da fulana, para casa da pessoa, ela vai estar aí mesmo? Todo mundo tá aí? Tá sim. Você fala com a mãe, né? Só que o trabalho pode durar 1 hora. E ela pode ficar mais 2 horas em outro local fazendo alguma outra coisa. Entendeu? Então, assim, você não tem como controlar todos os passos. Meu filho vem para casa às 7 horas da noite porque eu não deixo, ai dele. Não, tá? Só que existem coisas que você tem que trabalhar o limite, que é o que eu tô falando especificamente da hora. A hora é muito importante. Assim como para quem tem um filho de 2 anos, 3 anos, 4 anos, a hora de dormir é muito importante. Por quê? É muita coisa. Um dos motivos. Se o seu filho dorme, uma pausa aqui para mães de pequenos. Se o seu filho dorme junto com você, 10 e pouco, 11 horas, você não tem 1 hora para você fazer alguma coisa. E você exercita aí o limite. É igual o limite do horário. Então, para mim, 13 anos tem que ter um horário para vir para casa. Não é um horário solto. Porque a tendência é que coisas negativas podem ocorrer sim na madrugada. Fala que tá aqui embaixo, tá num bar, não sei aonde, fazendo o quê. Por quê? Porque não tem hora para voltar para casa. Tá aberto a viver muitas experiências antes da hora. Então, assim, esse é o meu ritmo. Então, quem me conhece, quem é amiga minha, me conhece, e se vier deixar uma amiga vir aqui para casa com um filho de 13 anos, minha filha agora tem 17 anos, existem algumas coisas que mudaram. As coisas vão mudando. 17 anos não é
11. Tem liberdade para ficar na rua até meia-noite? Depende. Ainda tem o depende. Ainda tem o limite. Tem liberdade para ir para festa? Depende. Depende. Isso aí é o limite. Então, quando eu libero, se você liberar seu filho para dormir na casa de alguém que você não conhece, essa pessoa pode ter um ritmo diferente do seu e pode ser que lá ela mora numa rua, exemplo, e ela não se importa da filha dela ficar brincando na rua, a hora que entrar, entrou, a hora que for jantar, jantou, não se importa. Ela tá errada? Não, ela não tá errada. Só que se for diferente do seu ritmo, você vai estar se contradizendo, porque ela vai ficar indo para lá, fica na rua até tantas da noite, fazendo sabe-se lá o quê. Muita liberdade lá. Se isso for uma filosofia que você não concorda, não, eu acho que tem que estar cedo em casa, por isso, isso, isso. Então, essa importância de você conhecer para onde ele vai estar indo é onde você sabe se a família tem o mesmo ritmo que o seu. É onde você vai saber se faz parte do mesmo ritmo que você está querendo estruturar o seu filho. Então, quando minha filha pede para dormir na casa de alguém que eu não sei quem é, eu não vou deixar ela ir. Não vou permitir. Eu vou falar o quê? Traz fulano para cá. E eu abro realmente as minhas portas. Eu falo, pode trazer, eu recebo muito bem. Então eu faço, não, vem pra cá, ué. Quer curtir, quer conversar, curte aqui, fica aqui. Principalmente com 11, 12, 13, 14. Porque quando o seu filho, preste atenção, quando o seu filho, ele conhece o gosto da rua, quando ele conhece o gosto da rua, ele pode antecipar uma fase que ele não está pronto para viver. Então, existe uma fase que, dentro do que eu acredito, né? De novo, cada um acredita cada um acredita numa coisa, dentro do que eu acredito, uma fase de 19, 20, 21. É saudável sair, ir para festa, ir para uma resenha. É saudável se ele também tiver responsabilidades paralelas. Porque o foco aí é o equilíbrio. Estuda, trabalha, respeita você, faz as coisas dentro de casa. Logo, é saudável ele estar indo para festas, socializar. Ele vai ter contato com drogas, vai ter contato com sexualidade, sim. Só que você não tem como proteger. Nessa hora, ele vai fazer o que ele acredita que é certo. E que o que ele acredita que é certo, você ajudou ele a construir essa mentalidade. Então alguém vai ter que falar, alguém vai ter que ensinar todo esse processo para ele, as experiências dele, só que quando ele diz não a algo negativo, ele diz porque ele quer dizer. Ele não diz porque você está controlando. Só que dentro desse contexto, uma coisa é um jovem de 19, 20 anos que tem responsabilidades, que tem uma estrutura familiar. Ele vai fazer decisões muito mais plausíveis dentro das possibilidades que ele vai ter. Outra coisa é uma menina de 13 anos. É um menino de 12 anos. O nível de maturidade é longo. É longo. Então, às vezes, a gente solta cedo demais e perde o limite. E quando você perde o limite, você não tem como... você ainda pode resgatar? Pode resgatar. Mas você vai ter que consertar. É muito mais difícil do que você ir soltando a seu tempo. Conforme vai ficando mais maduro, vai tendo as próprias opiniões formadas, vai formando a personalidade. Aí você vai cada vez mais soltando, né? Até porque 20 anos, a meu ver,
já é um adulto, já faz as próprias escolhas. E dentro dessa maturidade, não é só festa. E aí que é um grande erro. Existem muitas mães que têm filhos de 20 anos em casa que só vão a festas. Não estuda, não trabalha, não faz nada dentro de casa, só fica com o cu sentado, com o celular na mão e saindo sexta, sábado, domingo. Plém! Você está contribuindo para o seu filho ser um preguiçoso e demorar muito a conquistar as coisas, porque você está permitindo esse quadro. Aí a gente vai ter que consertar o que está de errado aí. Mas essa foi a live de hoje. Se você não viu aqui, deixa sua pergunta, quando que deixa sair, se você não conhece, você deixa sair mesmo assim. Você deixa seu filho dormir fora, se você não conhece a família. Você acha que esse limite de às vezes ir à festa, sim ou não, prejudica? O que você pensa em relação a isso? Deixa aqui nos comentários. Essa foi a live de hoje. Beijos.